Dentro dos corredores do Supremo Tribunal Federal, uma tensão crescente expôs uma das discussões mais acaloradas entre dois de seus ministros mais experientes. O que começou como uma divergência jurídica evoluiu para um confronto direto, repleto de trocas de palavras duras e acusações que ecoaram além das paredes da mais alta corte do país. O ministro Gilmar Mendes dirigiu severas críticas a Luiz Fux, que reagiu de imediato, marcando um dos episódios mais intensos do atual cenário jurídico nacional. Segundo fontes próximas ao tribunal, o embate ocorreu em um intervalo de sessão, em uma das salas reservadas ao lado do plenário. O motivo inicial da discórdia estaria relacionado à decisão de Fux de suspender um recurso movido por Sérgio Moro, ex-juiz e atual senador, que tenta reverter uma ação criminal em que é acusado de calúnia contra o próprio Gilmar Mendes. O gesto foi interpretado por Gilmar como uma provocação, gerando uma resposta irônica e posteriormente agressiva. Fux, por sua vez, não deixou sem resposta as palavras do colega. A troca de acusações rapidamente deixou de ser apenas um debate jurídico. Gilmar Mendes teria afirmado que Fux é uma figura lamentável, sugerindo que o colega precisaria de terapia para se livrar de traumas relacionados à Operação Lava Jato. A fala foi recebida como um ataque pessoal e marcou o ponto mais alto da tensão entre os ministros. O episódio revelou as fraturas internas da corte, frequentemente vista como um espaço de racionalidade e equilíbrio, mas que nos bastidores, segundo relatos, é permeado por rivalidades e disputas de poder. O pano de fundo dessa disputa envolve dois nomes centrais na política brasileira: Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Ambos foram protagonistas de decisões polêmicas dentro do Supremo e representam, cada um à sua maneira, pontos de ruptura entre diferentes alas da instituição. Enquanto Gilmar Mendes tem se posicionado de forma crítica à Lava Jato e às ações que envolveram Moro, Fux tem mantido uma postura mais técnica, defendendo o direito de análise detalhada de cada caso, sem ceder a pressões políticas ou corporativas. Nos bastidores do tribunal, o episódio foi descrito como um verdadeiro barraco institucional. Testemunhas relatam que Gilmar Mendes questionou o colega em tom elevado, questionando sua decisão de paralisar o processo. Fux, visivelmente contrariado, teria rebatido dizendo que agiu dentro de suas prerrogativas e que não aceitava ser tratado de forma desrespeitosa. Em seguida, a discussão evoluiu para acusações pessoais, com menções a posturas anteriores de ambos em julgamentos sensíveis. A tensão entre os ministros ganhou ainda mais destaque por conta da repercussão imediata fora do Supremo. Jornalistas especializados e analistas políticos passaram a tratar o episódio como um sinal de deterioração da harmonia interna da corte. Embora embates sejam comuns em instituições colegiadas, a intensidade e o teor das declarações chamaram a atenção por ultrapassarem os limites do debate jurídico e adentrarem o campo pessoal. Isso reforçou a percepção de que o Supremo vive um momento de polarização semelhante ao restante da política brasileira. De acordo com relatos de bastidores, Gilmar Mendes teria ainda afirmado que Sérgio Moro precisava ser neutralizado politicamente, o que acendeu um alerta sobre a independência judicial e os limites das manifestações individuais dentro do tribunal. Essa suposta fala, relatada por fontes com trânsito na Procuradoria-Geral da República, teria provocado desconforto entre outros ministros, que enxergam na exposição pública desses conflitos uma ameaça à credibilidade da instituição. Luiz Fux, por sua vez, respondeu de maneira firme, reafirmando que o pedido de vista do processo de Sérgio Moro foi feito com base na necessidade de examinar melhor o caso. Disse ainda estar ciente de comentários negativos que teriam sido feitos por Gilmar em diferentes ocasiões, tanto dentro quanto fora do tribunal. Sua reação, segundo pessoas próximas, foi serena, mas contundente. Fux defendeu seu direito de agir com independência e lembrou que sua trajetória como juiz de carreira sempre foi pautada pelo respeito à lei e à imparcialidade. A disputa, embora restrita a um diálogo privado, acabou repercutindo amplamente na opinião pública, alimentando discussões sobre o papel do Supremo e os limites do comportamento de seus membros. Nas redes sociais,
apoiadores de diferentes campos políticos tomaram partido, transformando o episódio em mais um elemento da polarização nacional. Enquanto uns elogiaram a postura firme de Fux, outros criticaram o tom exaltado de Gilmar, pedindo mais sobriedade e discrição no trato das divergências internas. O caso também reacendeu o debate sobre o equilíbrio de poder dentro do Supremo. Ao longo dos anos, o tribunal tem sido palco de embates entre ministros com visões jurídicas e ideológicas distintas. Esses conflitos, embora muitas vezes mantenham aparência de discussões técnicas, refletem embates mais profundos sobre os rumos da política e da justiça no país. O confronto entre Fux e Gilmar Mendes simboliza, assim, uma luta de narrativas entre o rigor técnico e o ativismo judicial. Em meio a esse cenário, figuras como Alexandre de Moraes e André Mendonça também foram citadas indiretamente, por representarem polos opostos dentro da instituição. As alianças e rivalidades entre ministros acabam moldando decisões e influenciando o clima de confiança mútua que deveria prevalecer na mais alta instância do judiciário. A discussão sobre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, nesse contexto, apenas reaviva feridas antigas, de um país dividido entre memórias da Lava Jato e disputas eleitorais recentes. Especialistas em direito constitucional afirmam que a gravidade do episódio não está apenas nas palavras trocadas, mas no impacto simbólico que elas produzem. O Supremo é, por natureza, uma instituição que depende da autoridade moral de seus membros para exercer legitimidade. Quando essa autoridade é abalada por confrontos públicos ou relatos de bastidores, a confiança da sociedade tende a ser afetada. A repercussão do caso Fux e Gilmar reforça a necessidade de autocontenção e de respeito mútuo entre os ministros. Ao longo de sua trajetória, Luiz Fux construiu a imagem de um magistrado técnico, disciplinado e atento à liturgia do cargo. Mestre em artes marciais e reconhecido por sua dedicação ao estudo do direito, ele se tornou um símbolo de sobriedade dentro da corte. Gilmar Mendes, por outro lado, é conhecido por sua eloquência e por suas críticas abertas a colegas e instituições. Essa diferença de estilo explica, em parte, a escalada do conflito, que acabou revelando personalidades e visões de mundo opostas. Entre os observadores políticos, o episódio foi interpretado também como reflexo do desgaste institucional que o Supremo enfrenta. Após anos de protagonismo em decisões de grande impacto, a Corte se vê sob escrutínio constante e enfrenta crescente desconfiança de parcelas da sociedade. A exposição de divergências internas, especialmente quando marcadas por ataques pessoais, alimenta a percepção de que o tribunal se tornou palco de disputas políticas, em vez de guardião imparcial da Constituição. Nos dias que se seguiram à divulgação dos relatos, aliados de ambos os ministros tentaram minimizar a gravidade do ocorrido. No entanto, o silêncio oficial do Supremo e a ausência de notas de esclarecimento contribuíram para ampliar a especulação. Em bastidores, há quem defenda que o episódio servirá de lição para futuras interações entre os ministros, enquanto outros temem que tenha aberto uma fissura difícil de recompor. Apesar do tom beligerante do confronto, Luiz Fux manteve postura de respeito institucional. Em conversas reservadas, afirmou que não pretende levar a questão adiante, mas reiterou sua disposição em continuar decidindo com base na técnica e na lei. Já Gilmar Mendes, de acordo com relatos, manteve o mesmo discurso crítico, reafirmando suas convicções e recusando qualquer meia-culpa. A divergência permanece aberta e as suas consequências ainda são incertas. Nos meios jurídicos, a disputa foi vista como um retrato do momento de transição que o Supremo vive. De um lado, ministros que defendem uma corte mais discreta e pautada pelo rigor jurídico. De outro, vozes que entendem o tribunal como um ator político legítimo em defesa de determinados valores. Essa tensão entre o técnico e o político permeia boa parte das decisões recentes e molda a imagem pública do Supremo perante a sociedade. Enquanto a opinião pública se divide, o episódio entre Fux e Gilmar Mendes revela algo mais profundo: o desafio de manter a serenidade e o equilíbrio em tempos de alta pressão política. Em um contexto em que cada palavra dita por um ministro é amplificada nas redes sociais,
qualquer desentendimento ganha proporções de crise. A harmonia institucional, portanto, se torna não apenas um valor, mas uma necessidade para preservar a credibilidade da justiça brasileira. Ao final, o que fica é a imagem de um tribunal em ebulição, pressionado por expectativas e dividido internamente por visões distintas de seu papel. A disputa entre Gilmar Mendes e Luiz Fux, ainda que pessoal, simboliza um debate mais amplo sobre o rumo do judiciário em um país que busca conciliar justiça, transparência e estabilidade institucional. As próximas sessões do Supremo dirão se esse episódio será apenas uma nota de rodapé na história da Corte ou o prenúncio de uma mudança mais profunda em sua dinâmica interna.